Olá, tudo bem? Me conta, quantas vezes alguém já virou pra você e falou que o que você estava sentindo era frescura, era coisa da tua cabeça e que você estava ficando bem louca? Esse tipo de informação, quando chega pra gente, ele dói mais do que uma facada, porque é como se você tivesse sendo ignorada, você tivesse num quarto ali querendo gritar por uma saída e ninguém te escuta. A ansiedade, ela não é frescura, ela é um grito de socorro que o teu corpo traz à tona para conseguir te mostrar que tem alguma coisa que você não tá vendo, que não tá legal e que você está em ameaça. A ansiedade, ela tem que ser vista como um sintoma e não como uma frescura, como uma invenção de moda, como algo para chamar atenção. A gente tem visto cada vez mais pessoas, inclusive crianças, passando por ansiedade. E é por isso que eu quero trazer hoje formas de você entender um pouco mais a fundo o que significa estar sentindo esses sintomas e como você pode entender para onde você tem que ir. Qual é a busca que você tem que fazer? Vão ter momentos em que você realmente vai ter que entrar com medicação, mas só a medicação ela não vai ajudar, porque você não está olhando a causa raiz, você está olhando ali somente o que está na superfície. O que está gerando esse turbilhão? Qual é a angústia que você está sentindo? Da onde ela vem? Quais são os gatilhos? O campo minado que a gente já falou em outros vídeos. Se você chegou aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Camila Loyola, eu sou fisioterapeuta acupunturista, eu vim da área hospitalar. E hoje eu estou trabalhando muito forte com saúde integrativa, que é traduzir os seus sintomas e trazer formas simples, práticas e possíveis para você ficar bem no seu dia a dia, certo? Então vamos lá. Hoje eu quero trazer formas de você realmente cuidar da tua ansiedade, entendendo ela como um sintoma físico, um sintoma emocional e também um sintoma com carga energética. São alterações que acontecem no funcionamento energético do teu corpo, essa transmissão ali da energia do alimento, da forma como você pensa, porque o pensamento ele é sutil. Então, para o corpo, isso é uma energia. E aí a gente vai entender que são esses 3 pontos que a gente tem que olhar. E como você pode começar a ouvir isso, né, esses pedidos de socorro antes que se tornem doenças de fato, tá? Porque a ansiedade, ela é um diagnóstico? Sim. Só que muitas vezes a gente não tem um diagnóstico realmente feito ali por um profissional. Você vira e fala, eu sou ansiosa. Na verdade, você sofre por antecipação. São coisas diferentes. A ansiedade, a gente teve um vídeo falando sobre o que é uma ansiedade real e o que é uma ansiedade por desconexão de quem você é, em que você sofre por antecedência. Eu vou deixar esse vídeo aqui já separado para você. A ansiedade real, ela é diferente. Ela é uma questão mais interna, mais orgânica, que sim, a gente precisa de um trabalho mais aprofundado. Mas a grande maioria se intitula ansioso, mas na verdade não sabe lidar e não sabe organizar, melhor falando, essa questão da emoção. E aí isso gera conflitos internos, e esses conflitos que vão fazer você sentir tudo o que você sente. A sua taquicardia, a tua insônia, a tua dificuldade de concentrar, a tua falta de controle da tua respiração, tudo isso ele vem como uma consequência de neurotransmissores, hormônios que vão sendo liberados em resposta ao conflito que você está passando por dentro. Não é que eles são desregulados, eles estão reagindo ao que você sente. É como se você tivesse placas na rua. Se você tem uma placa de 100 por hora, você vai andar 100 por hora, desculpa. E se você tem uma placa que logo em seguida baixa para 70, você vai baixar para 70. Essas flags, essas marcas, elas vão direcionar o seu comportamento. É a mesma coisa internamente. Quando você tem sentimento de algo, o teu corpo reage a isso. Então, você tem que entender quais são essas flags que você tem acionado para entender aonde você tem que mexer. Muitas vezes é só uma mudança de comportamento. Não é que é fácil, mas é simples. É entender como você reage, aonde está a sua autoestima. Ah, ela é baixa ou alta? Não é isso. Que ponto que influencia a tua autoestima? Para algumas pessoas, falar da aparência delas dói muito mais do que falar da execução de um trabalho. Tem pessoas que se você fala dela, ela tá nem aí. Agora, se você fala da execução do trabalho, isso mexe. Então, aonde está a tua autoestima? Aonde que está o teu foco? É mais em pessoas? É mais em performance?
é mais de velocidade de ação, é mais de reparo interno de energia. Esse tipo de análise são os temperamentos. Como você nasce, ele é teu, ele morre contigo. Você não muda o temperamento, você aprende a gerenciar. Então, um colérico, uma pessoa mais enérgica, mais rápida de ação, não gosta que demore, tira logo da frente, ela vai ter uma tendência de adoecimento e um tipo de ansiedade diferente de um fleumático, que é mais focado em estabilidade, que tem dificuldade de ação, porque ele tem que ter passos calculados, um risco calculado, senão ele não consegue se movimentar. A ansiedade dele é diferente. Então não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo balaio. Você tem que entender quem é você, como você funciona, quais são os gatilhos, o que teve lá na tua infância que te gerou essa capacidade de proteção tão alta, porque é muito bom isso na infância, é um mecanismo de proteção, mas hoje você não precisa mais dele, você já é um adulto formado. Entende? Então, quando você vai lá atrás procurar a causa, aí você vai entender de onde está vindo. Esse tipo de análise tem que ser feito com muito cuidado, porque senão vão falar para você que é mimimi, e não é. Você não pode ignorar a dor que a pessoa sente. Você não está sentindo essa dor, você não está sentindo um sintoma. Então não dá para você olhar para ela e falar: ah, isso aqui não é nada. Ah, isso aqui é muita reação para pouca coisa, né? Você não sabe aonde o calo tá apertando. Entende? Então não dá para você olhar para as pessoas e aceitar a resposta de, ah, isso aqui é frescura. Não, isso não é frescura. Isso é um grito de socorro. Às vezes, uma outra pessoa olhando, ela tem uma fibra emocional diferente da tua, porque ela teve que superar muito mais coisas que a tornou mais enrijecida, mais dura. Não quer dizer que ela não sinta, mas quer dizer que ela é menos sensível a algumas coisas. Se você passou por menos questões, você naturalmente vai ter uma tolerância à frustração, uma tolerância ao novo, uma tolerância a desafios diferente. E tá tudo bem, não tem certo e errado. Você só não pode se paralisar por isso. A tua vida ela não pode parar por causa do medo. O medo ele foi feito como um gatilho de proteção, de sobrevivência da espécie. Agora, quando esse medo te paralisa, imagina que você está numa selva, ali, vamos falar daquelas savanas, e você é sei lá, um guino. Você tá lá com a tua manada e tal, não sei o que, de repente você vê um leão. Você tem medo do leão, obviamente, porque você sabe que aquele negócio vai te devorar. Se você tem medo e reage, você foge, você procura um lugar mais alto, você procura um esconderijo, você consegue ter uma reação de proteção e sobrevivência. Agora, se você tá lá no meio da savana, você vê o leão, você paralisa, ele vai conseguir te pegar. Não faz sentido? Só que a gente paralisa frente às situações, são oportunidades muitas vezes que você deveria aproveitar e você está sofrendo. A preocupação é ocupar antes que aquilo aconteça. Qual é o conflito da ansiedade? É um conflito temporal, é você viver entre dois tempos, o teu corpo não suporta mais isso. Quais são esses dois tempos? O presente e o futuro. Você tá tão com o olho no futuro do que pode acontecer, de qual bicho pode te pegar e que não sei o que você para de viver o seu presente. E o teu corpo tá te puxando de volta. A ansiedade é isso. É você falar, chega, já deu, vamos olhar para agora. Amanhã você lida com isso. Ah, eu vou num show, mas e se eu tiver dor? Ah, mas e se eu fizer tal coisa? Gente, espera. Vai pro show. Ah, tá, mas se eu tiver dor, então não vai de salto agulha, vai de tênis, vai com o sapato que você tá acostumada. Ah, mas e se mesmo assim tiver dor? Aí você liga para alguém, um fisioterapeuta, um acupunturista, um massagista, sei lá, passa um remédio, mas é depois, entende? Às vezes você nem vai sentir dor. Aí você deixa de aproveitar um negócio porque você ficou sofrendo à toa, entende? É viver demais no futuro. Então,
A ansiedade, ela não é uma fraqueza, ela é um sistema de alerta que vai te mostrar se tem algum perigo ou não. É igual um alarme de incêndio, você não desliga o alarme de incêndio, você investiga aonde está acontecendo o incêndio, certo? Ah, mas e se alguém disparou sozinho? Se foi uma criança lá que apertou, tá bom, mas você vai lá e você vai descobrir que aquilo ali foi ativado por uma criança. O que você vai fazer? Você vai colocar um mecanismo que não seja possível ser ativado por uma criança, a não ser que de fato esteja acontecendo. Ou você vai educar essa criança para não fazer mais isso, ou você vai colocar um dispositivo de dupla checagem. Tac, tac, entendeu? Que a gente chama de pocoyoke, é o antiburro. Que às vezes você bate sem querer em alguma coisa, putz, ativei um gatilho aqui. Tá, mas como é que eu vou e previno isso? Então, o incêndio você não simplesmente ignora, você vai atrás. Então, por que que com a sua saúde você não vai atrás? Você só fica ali apagando esse sintoma com o remédio. Me conta. Por que que você faz isso? Porque foi ensinado. A gente tem que se anestesiar, a gente não pode sentir. O excesso de controle, ele gera, naquele filme do Animais Fantásticos Onde Habitam, não sei se você já assistiu, é um obscuro. Ele drena a tua energia. Quando você se desconecta de você, você cria um vácuo tão grande que ele drena a tua vitalidade. Você se torna uma pessoa amarga. Você não consegue aproveitar a beleza da vida, você não consegue olhar uma plantinha bonita no teu dia, você não repara se tem nuvem, se não tem, o céu lindo que às vezes está fazendo, você não repara. Porque se desconectou tanto que aquele obscuro tá te engolindo. Aqui é só uma figura de linguagem, tá? Se você quiser assistir esse filme, é muito interessante, porque é exatamente quando eu assisti esse filme, eu entendi como uma personificação de conflito. É uma pessoa, no caso, só para quem nunca assistiu, é dos spin-offs do Harry Potter. Então é do mundo do Harry Potter, como que era antes e tal, uns anos para trás. E aí tinha um conflito das pessoas que eram nascidas bruxas, mas que elas não queriam ser bruxas, então elas estavam naquele conflito. E aquele poder que ela tinha começava a entrar em descompasso e drenava a vida dela a ponto de ela não passar da puberdade. Muitas crianças morriam com esse conflito. Então, é, é uma analogia, tá? Você não está sendo drenado por um monstro. Você está tendo um conflito interno que drena a tua energia vital. Isso sim. O que é energia vital? Disposição, prazer pela vida, alegria, vitalidade. Isso é a tua energia vital, tá? Só, eu gosto sempre de colocar porque, né, vai que... E quais são as dimensões? Então, quando a gente vai olhar dentro das análises que eu gosto de fazer, eu gosto de olhar o físico e o orgânico, que nem a gente estava conversando até agora, e eu gosto de olhar a metafísica, a conflitologia e a medicina chinesa. A metafísica, ela vai falar da relação com o ambiente. Então, é a pessoa que sofre quando não querem estar em dois tempos ao mesmo tempo, futuro e presente, igual eu tinha comentado. Então, o conflito, dentro da conflitologia, que é o estudo dos conflitos, é a fuga do agora. Você foge do seu momento presente porque você não está conseguindo lidar com ele. Você quer sair muitas vezes daquela realidade e não consegue, e aí você fica sofrendo com o futuro. Então, você está numa corda bamba, tá? Na medicina chinesa, isso vai falar sobre rins, que é o medo do futuro, coração, que é a mente agitada, um fogo sem controle, e o baço e o pâncreas, que é o excesso de preocupação. Se você não está entendendo medicina chinesa, eu convido você a voltar nos primeiros vídeos que eu gravei aqui da série, que eu aprofundei um pouco mais, tá? Nessa questão da medicina chinesa, como eles enxergam órgãos e emoções. Eu vou deixar aqui também no card. E a síntese de tudo, a ansiedade é uma desarmonia entre coração, rim e baço, como a gente já comentou aqui. E o que vai gerar isso de sintoma? Insônia, mesmo que você está cansado, você não consegue dormir. Falta de ar ou aperto no peito, porque é como se você tivesse com medo de respirar, sentindo sufocado pela sua vida. Queda de cabelo, problema na pele, porque isso gera um ressecamento. Esse fogo em excesso é como se tivesse esquecido um tacho de arroz no fogo e ele secou o caldo, o líquido orgânico. Então você tem um ressecamento. Exatamente o que acontece com a gente. Dor no estômago, intestino preso ou solto. A dor no estômago é por causa do aumento desse fogo. Então, imagina que você come o alimento, né? O estômago é a panela, é o tacho. Você coloca o arroz, a água, tal, para fazer essa digestão. O fogo
é o coração e a madeira dessa fogueira é o fígado. O fígado é raiva, é estresse, é nervoso, é preocupação. A preocupação vinda, obviamente, relacionada com o estômago junto. Quanto mais lenha na fogueira, mais fogo, certo? Então, a mente acelerada é esse fogo descontrolado. Quando você tem um superaquecimento, você resseca, certo? Que nem a gente falou antes. Esse ressecamento, esse calor em excesso é a gastrite que a gente tem. E aí, essa acidez aumentada, ela desce para o intestino, porque é um canal que se continua. Então, você come, o alimento desce do teu estômago para o intestino, ele é absorvido e depois o resto que não vai ser usado vai ser eliminado. Quando você desce esse alimento com essa acidez, ele resseca a mucosa, então você tem constipação. Se você desanda, você tem uma reação de desandar e parar com a movimentação intestinal, você vira um tobogã. Aí você tem a diarreia, entendeu? Pode ser os dois. E você tem dificuldade de concentração, porque quem está em estado de alerta não foca. Fica o tempo todo olhando rota de saída. Então você perde a capacidade de foco e concentração. Quais são ferramentas práticas? Eu já trouxe em outros vídeos algumas ferramentas, eu quis trazer algumas outras aqui. Respiração 4-7-8 é um triângulo que a gente já ensinou aqui, que vai renovar a energia de pulmão e acalmar o coração. Então, 4, puxa em 4, segura em 7 e solta em 8. Sobe em 4, prende em 7 e solta em 8. Quando você faz isso, você traz a tua mente para o agora, e aí ela vai conseguir focar em alguma coisa mais estrategicamente pensada, que não essa correria loucura que você está passando, tá? Uma outra técnica que é legal é pressão de 2 pontos específicos. Eu já ensinei vários aqui, mas tem 2 que são muito bons. Aqui no cantinho do punho, bem próximo daqui da direção do dedinho, a gente tem um buraquinho. Se você jogar um pouquinho para frente, você vai sentir um tendão. Massageia nessa região aqui, que é ponto de C, de coração, 7. E depois você vai pegar o teu pé, dos 2 lados, tá? Você vai pegar o teu pé, bem aonde você tem a dobra aqui da hora que você fica em ponta, né? Aqui do metatarso da cabeça, dos ossinhos do pé, tem um buraco. Você vai seguir a sola do pé e vai parar num buraquinho. É um sulco, que a gente chama. Aqui é o primeiro ponto de rim. Você pode massagear. Na parte de reflexologia podal, se eu não me engano, aqui é plexo solar, que é o mesmo do chakra aqui. Então, você também vai acalmar essa região de angústia pulmonar, tá? E o outro que é o meu favorito, que eu já trago sempre, quem já me acompanha há mais tempo já conhece, que é o brain dump. É o lixão mental. Escreve o que você está sentindo. Coloca para fora. Papel não se ofende. Se você tem medo de que alguém leia o que você está escrevendo, pica, desova em vários lugares diferentes para ninguém conseguir juntar isso depois, ou queima. Só cuidado para não botar fogo na tua casa, tá? Por favor. Entendeu que a ansiedade ela não é frescura? Que bom, fico feliz por você. Me coloca aqui abaixo qual dessas 3 técnicas você vai testar agora e qual você sentiu que te ajudou mais, tá? No próximo vídeo, eu vou falar sobre a minha caixa de primeiros socorros. Qual é o grupo mais legal de ferramentas rápidas, dentre todas essas que eu contei para vocês, que eu considero minha caixa de SOS, o meu kit de primeiros socorros, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Aqui toda semana a gente traz vídeos que sejam realmente relevantes para a tua saúde estar em ordem, seja ela mental, seja física, para que você fique bem. E só lembrando, dia 10/10 eu vou abrir as matrículas para a minha mentoria Jornada do Autoconhecimento, da raiz ao rumo certo. Então, entender a raiz das suas questões e trazer você para o rumo certo do que você deseja fazer para a tua vida. Então, se eu vou olhar de forma tão personalizada, são poucas vagas, tá? Já clica aqui no link abaixo, entra no grupo VIP, porque lá você vai ter condições especiais, vai ter voucher de desconto, vai ter bônus extras, você vai gostar, tá? Então, se você já tá cansada de sentir sempre essas mesmas coisas e não consegue resolver, vem pro Raiz ao Rumo Certo que você vai conseguir resolver isso, tá bom? E te vejo no próximo vídeo. Tchau!